Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Matheus, coordenador do Centro Cirúrgico e do SADT, e hoje eu vou gravar para vocês uma aula que é o nosso protocolo de manejo e de transferência de pacientes com complicação no multi-hospital. Essa aula tem como objetivo estabelecermos o fluxo e as responsabilidades da equipe médica diante das intercorrências relacionadas aos procedimentos realizados no hospital dia. Também visa coordenar e garantir uma assistência segura, garantindo o encaminhamento adequado do paciente ao seu destino final. Esse protocolo é destinado ao setor do SADT, que é o nosso Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico, e ao centro cirúrgico. E os profissionais responsáveis em executar esse protocolo são os médicos, cirurgiões e anestesistas, endoscopistas, né, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. Primeiramente, então, vamos falar sobre as complicações relacionadas ao SADT, ao setor de endoscopia de coluna, né? As complicações como sangramentos, perfurações e instabilidades devem ser avaliadas pelo médico endoscopista. A unidade de referência do setor de endoscopia é o Hospital Governador Celso Ramos, e o contato deve ser feito através desse telefone citado no slide. É de suma importância a gente anotar sempre o nome do médico emergencista que atender a ligação no nosso prontuário médico, tá bom? Isso depois, caso o paciente venha a ser transferido de ambulância branca ou até de SAMU, é importante a gente ter esse nome de quem aceitou ou quem negou a vaga, também. Então, depois da gente ter feito contato com o hospital, a gente vai ter dois possíveis desfechos para os pacientes estáveis. Então, o paciente que está estável e tem aceite médico da referência, o transporte vai ser feito com a ambulância da unidade. O paciente que está estável, mas não teve aceite da referência, esse paciente vai ser transferido em vaga zero com o SAMU. Né? Então, e o nosso médico endoscopista vai ter que participar da transferência ali na ambulância branca, tá? Para poder realizar, então, a passagem do caso médico para médico, tá bom? Então, primeiro a gente sempre precisa ligar, aí depende do aceite ou não da referência. Nos pacientes instáveis, muda um pouquinho o jogo, né? Paciente com uso de ventilação mecânica, droga vasoativa, um risco mais alto de complicações durante o transporte, esse translado deve ser feito pelo SAMU, pela unidade alfa, né? Então, lembrem, pessoal, sempre, isso sempre, né? Não tem exceção. Quando vocês ligarem para o SAMU, na hora de registrarem a ocorrência, o pedido de transferência, vocês precisam anotar o número da ocorrência no prontuário, tá bom? Caso a ligação caia ou vocês precisem retornar a ligação para o SAMU, vocês vão localizar a ocorrência pelo número dela, tá bom? Senão o SAMU às vezes tem muita. Tinha muita regulação lá, né? Muita ocorrência. Então é muito mais fácil anotar o número da ocorrência que o regulador se baseia por ela, tá bem? Agora falar um pouquinho das complicações relacionadas ao procedimento anestésico, né, o ato da anestesia. Então, lembrando que o anestesista que é o responsável por estabilizar o quadro clínico e avaliar a necessidade de encaminhar o paciente para o hospital terciário. Nossas unidades de referência são o Caridade, né, para intercorrências cardiológicas, e daí o HU, o Hospital Governador Celso Ramos e o Hospital Florianópolis para intercorrências clínicas, né? Em caso da negativa nas referências, tem que contatar o SAMU, mesmo esquema para tentar o transporte vaga zero. Depois do contato, a gente tem os mesmos dois possíveis desfechos. Paciente estável e com aceite é transportado de ambulância branca, sem o médico anestesista presente. Paciente estável, mas sem aceite, né, vaga zero com o SAMU, o médico precisa ir para poder passar o caso, médico a médico. Nos pacientes instáveis, vale o mesmo do pessoal da endoscopia, então acionar o SAMU para fazer o transporte desse paciente com a alfa e só reforçando para anotar o número da ocorrência também. Agora, falar um pouquinho sobre as complicações cirúrgicas. O cirurgião assistente ele é responsável por estabilizar o quadro clínico e o encaminhamento à unidade de referência, quando for necessário. A gente tem um fluxo estabelecido, né, um fluxo pactuado com o Estado, com a SES. Pessoal, nessa tabela aqui a gente tem
uma tabela aí que está abrangendo todos os procedimentos que a gente realiza dentro do centro cirúrgico, com as respectivas especialidades e qual que é a unidade que deve ser contatada, tá bom? Então, os procedimentos cirúrgicos da cirurgia geral, né, urologia, da otorrino, a referência é o Celso. As cirurgias pediátricas, principalmente otorrino e as postectomias pediátricas, a referência é o infantil, tá? Pacientes pediátricos especiais, também o infantil. Pacientes adultos especiais, aí é o HU, né, na bucomaxila. As cirurgias de varizes, a referência, né, caso precise de um cuidado estendido, é o HU, tá? E as cirurgias da oftalmo é o HU ou regional. Lembrando também, pessoal, agora terminada essa parte inicial dos encaminhamentos, como é que a gente deve proceder quando acontecer qualquer tipo de intercorrência, né? Então, lembrem sempre de registrar essa intercorrência no prontuário médico, em caixa alta, negrito, itálico, como quiserem, como um evento adverso, tá bom? Comuniquem os coordenadores de vocês, tá? Comuniquem. Ah, eu tive uma intercorrência na anestesia, comunica o Vitor. Tive uma intercorrência no setor de endoscopia da colono, conversa comigo, ou então com o RT da endoscopia, o Francisco, o RT da colono, o Bruno, tá? Sempre nos avisem para a gente estar ciente desse caso e também poder a gente conseguir auxiliar vocês, de repente, se tiver alguma intempérie técnica aí, a gente conseguir ajudar vocês a realizar a transferência do paciente, tá bom? Segue o meu contato, né? Lembrando que eu sou coordenador do SADT e do centro cirúrgico, qualquer coisa sempre podem me chamar, tá? Pessoal, vou aproveitar para fazer um adendo, né, antes de encerrar essa apresentação, que é relacionado aos termos de consentimentos livres, esclarecidos e relacionados aos procedimentos cirúrgicos, tá bom? E das endoscopias e colonos. Pessoal, por favor, a gente está tendo problema, né? Porque não estão assinando esses documentos. Esses documentos precisam ser assinados pelo médico, tá bom? É a nossa garantia, em relação à execução desses nossos procedimentos aí com segurança, né? Então, lembrem que nos termos de consentimento, sempre está lá explicitando toda e qualquer complicação que pode acontecer, e o paciente lê aquele termo e assina, e a gente também lê e assina, tá? Então, eu preciso que vocês assinem esses termos, tá bom? Qualquer dúvida, não hesitem em me chamar ali no WhatsApp, eu sempre respondo rápido, fico à disposição de vocês. Um grande abraço.